Fala, tricolada! Eita, olha a minha voz. Melhorou? Ah, agora a voz ficou legal. Fala, tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha e clica no sininho para receber as notificações. Campeonato Brasileiro não para, o Campeonato Brasileiro não para, não para, não para. Acabou a data FIFA, agora vamos para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians no Maracanã, nesta quinta-feira às 21h30. Mais de 32 mil ingressos vendidos, 35 por aí. Mosaico 3D do Cartola, nova camisa verde e rosa, lindíssimo, estreia de novo uniforme, Mosaico 3D, um espetáculo no Maracanã para Fluminense e Corinthians. Fluminense tem desfalque, vou falar sobre isso tudo, mas antes vou abrir um parêntese ao senhor Edinaldo, presidente mequetrefe da CBF, que foi lá para o Paraguai comprar barulho do Flamengo, para o Flamengo jogar às vésperas da final da Taça Libertadores contra o Bragantino, Red Bull Bragantino no Maracanã, para estragar o gramado. Não basta o Vasco daquela vez, agora o Flamengo quer jogar no Maracanã, faltando 5 ou 4 dias para a grande final. E o presidente da CBF, o Fluminense, é o representante do Brasil na final, é Brasil e Argentina, e o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, vai para o Paraguai tentar negociar para que o Flamengo jogue contra o Bragantino no Maracanã. O Fluminense ganhando um monte de multa por causa de gramado. Comebol já multou o Fluminense umas 3 vezes por causa do gramado do Maracanã. O presidente da CBF foi para lá. Rapaz, eu vou te contar, irmão. Cansa. E o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que viajou com o Fred também para uma reunião lá na Comebol, lá no Paraguai, cede o treinador para a CBF. O treinador da seleção brasileira é o treinador do Fluminense. Eu pensei que ia rolar uma parceria, uma amizade, um like dividido, cara. Não, o cara quer ferrar o Fluminense, mano. O técnico dele é o mesmo do Fluminense, o camarada. Ah, cara, vamos lá, vamos pro pré-jogo. Tô cansado. Transmissão Premier, arbitragem do Paulo César Zanovelli, vai apitar o jogo, hein? Estatística, no primeiro turno, Fluminense e Corinthians lá na arena, lá naquele estádio desde que parece uma impressora, Corinthians 2, Fluminense 0. O Fluminense perdeu para o Corinthians no primeiro turno. Mas a disputa está bem equilibrada, tá? São 120 partidas, 43 vitórias do Fluminense, 43 vitórias do Corinthians e 34 empates. Então há um empate aí de vitórias entre Corinthians e Fluminense. Isso é bem legal. O Fluminense não perde como mandante jogando contra o Corinthians no Rio de Janeiro. Exatamente, eu anotei aqui. Desde 2017. Desde 2017, o Fluminense não sabe o que é perder para o Corinthians jogando no Rio de Janeiro. Olha que legal. O Corinthians, que é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, está fazendo um Brasileirão muito ruim. Já trocou de técnico algumas vezes. Luxemburgo, agora é o Mano Menezes. Está com 31 pontos e vem de empate em casa. Tem desfalques. Vamos falar dos desfalques do Corinthians? O Corinthians tem um desfalque do zagueiro Lucas Veríssimo. Recebeu o 3º cartão amarelo nesse jogo contra o Flamengo, que acabou 1-1. Tem o desfalque agora recente do volante Gabriel Moscardo, que teve uma entorse. Também está fora do jogo, não veio para o Rio de Janeiro. Paulinho e Giovani já são desfalques já praticamente certos, já estão no departamento médico, também não viajaram para o Rio de Janeiro. O Bruno Mendes, que estava com a seleção uruguaia, lá que encarou o Brasil, e o Matias Rojas, que estava com a seleção paraguaia nessa data FIFA, retornaram, botaram eles no avião, viajaram para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, foram relacionados. Vamos para a escalação do Corinthians? O Corinthians tem jogadores experientes aí que já estão há anos no Corinthians. Tem laterais já passados, né? O Fagner pelo lado direito, o Fábio Santos pelo lado esquerdo, o zagueiro Gil. Tem um bom goleiro que é o Cássio, tem um bom meia que é o Renato Augusto. Tem muitos jogadores experientes, uma pitada de garoto ali.
é acolá. É um time que não tá bem no campeonato, 14º colocado, tá mudando muito de técnico, mas é um time que é para se respeitar, principalmente pela experiência dos jogadores. Goleiro Cássio, um baita de um goleiro. Na lateral direita o Fagner, que bate até na sombra. A dupla de zaga, Bruno Mendes, uruguaio. Bruno Mendes ao lado dele, o Gil, zagueiro experiente, com passagem de seleção brasileira, assim também como o Fagner. E na lateral esquerda também outro que bate bastante, que é o Fábio Santos. O meio de campo com Fausto Vera e Maicon. Mais à frente ali na armação do jogo, experiente e bastante machucado, Renato Augusto, só vive se machucando. Na direita o Romero, na esquerda o Mosquito, tá, acabar igual nele, e o centroavante Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians para encarar o Fluminense. Agora a gente vai falar do Fluminense, que está na 8ª colocação, né? Estava em 7º, vem de derrota para o Botafogo na última rodada, caiu para a 7ª colocação, tinha o Atlético Paranaense ali em 8º, com apenas 1 ponto de diferença. O Atlético Paranaense jogando fora de casa nessa rodada, 27ª, derrotou o Grêmio, jogando fora de casa. Então o Atlético, que estava em 8º, pulou para a 5ª colocação, está com 44 pontos, entrou no bolo ali do G3, porque tá Atlético Paranaense em 5º com 44, Palmeiras em 4º com 44 pontos, e o Grêmio, que perdeu para o Atlético Paranaense, parou nos 44 pontos. E o Fluminense caiu para a 8ª colocação com 41. Então a diferença do Fluminense, que está em 8º, para você ver como está muito embolado a tabela do campeonato, a classificação. Fluminense, que está em 8º com 41 pontos, está a 3 de Atlético Paranaense em 5º, Palmeiras e Grêmio na 3ª colocação, todos eles com 44. Então é importantíssimo que o Fluminense vença o Corinthians para sair dessa 8ª colocação e pular para o bolo lá do G4. Fazer o mesmo número de pontos de Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense. Então mostra a importância desse jogo. Lembrando que o Atlético Mineiro, que é um outro Atlético, está em 9º lugar com 40 pontos. A 1 ponto do Fluminense, o Atlético vai pegar o Palmeiras. Aí já é um jogo mais complicado. Então é muito importante uma vitória do Fluminense contra o Corinthians após essa vitória do Atlético Paranaense. Mais um brigando pelo G4. Vamos lá, vamos falar de desfalques. O Fluminense tem um desfalque do Nino, lá com entorse no joelho, lá no jogo com a seleção brasileira. Treinando com a seleção brasileira. O David Braz já retornou, fez alguns treinamentos, transição, campo, bola. Não vai para o jogo contra a equipe do Corinthians. Então, David Braz e Nino fora, 2 zagueiros. Pendurados, temos o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o outro lateral Marcelo, pendurado também com 2 cartões amarelos, os meias Lima e Ganso e o auxiliar Eduardo Barros. Rapaziada, o negócio é o seguinte: André jogou 11 minutos contra a Venezuela, não entrou em campo contra o Uruguai. Mas tem aquela situação, o Fluminense tem que pensar no jogo do dia 4 de novembro também na Taça Libertadores. Então tem que dividir suas atenções. O André, pode ser que ele entre em campo. Tem chances do André entrar em campo, porque só atuou 11 minutos no jogo contra a Venezuela, não atuou contra o Uruguai, e a gente precisa dele no meio de campo. Mas a situação do Arias ainda vai ser avaliada, se ele vai ser utilizado ou não, porque ele atuou 90 minutos no jogo da Colômbia. Nos 2 jogos da data FIFA, o Arias entrou em campo. Então tem que ver o desgaste físico, se vale a pena colocar ele em campo também, porque vocês sabem que o Arias é no 220, na seleção colombiana não é diferente, ele partiu para cima, jogou 90 minutos, então pode ser que o Arias seja um desfalque. E é muito simples, é como eu falei no vídeo anterior: se o Arias não puder jogar, for poupado, pensando também em Libertadores, o JK ocupa o seu espaço na ponta direita, o Keno permanece na esquerda e o Cano como referência. Aí o time ganha 3 jogadores no meio de campo. Quem são eles? O André, o Ganso e o Alexander. Aí entra o Alexander ocupando ali o meio de campo para fazer um 4-3-3. Muda a formação tática da equipe. 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio de campo, Ganso, André e Alexander, e os 3 atacantes, JK, Keno e Cano, caso o Arias não jogue. Se o André também for poupado, que eu acho um pouco difícil, aí entra o Martinelli. Aí é Martinelli, Alexander
e Ganso no 4-3-3. Caso os dois que viajaram com suas seleções, seleção brasileira e colombiana, forem poupados para esse jogo contra o Corinthians. Mas se o André jogar, se o Arias jogar, é a mesma formação. Aí é o 4-2-4 que não me agrada tanto. Com Ganso e André no meio de campo, e os 4 atacantes com área aberto pelo lado direito, Keno pelo lado esquerdo, e a dupla de ataque, Cano e JK. A defesa você já sabe, o Fábio, na lateral direita o Samuel Xavier, o Marlon ocupando a posição do Nino, e o Felipe Melo. Felipe Melo pela esquerda e o Marlon pelo lado direito. Na lateral esquerda o Marcelo, e essas dúvidas aí no meio de campo e no ataque, na utilização do André ou do Arias. Tem que ser pensado isso. A gente pode pegar um jogador que atuou 2 vezes no 220, que é o caso do Arias, há um desgaste, tá viajando, entrando no avião. O André também, avião, Rio de Janeiro, partida no dia seguinte, então tem que ser tudo avaliado para ver o melhor time. Enquanto isso que a gente está nessas frentes todas, o Boca está poupando jogadores importantes no campeonato argentino. Não está colocando a sua força máxima em campo, porque está focado na final do dia 4. É essa a minha preocupação com relação a esse desgaste dos jogadores que serviram à seleção brasileira e colombiana, André e Arias, e também um cuidado do departamento médico e técnico do Fluminense. Então é isso aí, esse é o provável time do Fluminense, tem essas dúvidas, vamos ver o que o Diniz vai colocar em campo. Rapaziada, vamos confiar, vamos partir para cima, vamos ganhar esse jogo, é importante para a gente chegar lá no G4, ficar no tumulto, tem nada a ganho, e o Fluminense é vitória, vitória e vitória, é vencer ou vencer. Deixa o like, rapaziada, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo. Flui!